no pouco, Deus te dará no muito, mas é uma ordenança de Deus. E Deus diz assim, trazei, e vocês vão ver que eu vou abençoar a vida de vocês. É Deus querendo o nosso próprio bem. Deus não precisa de dinheiro. E a igreja sobrevive sem o seu dízimo, caso você não seja dizimista ainda. Mas a igreja seria muito mais abençoada se você fosse dizimista. A construção já poderia ter sido feita, talvez, da casa pastoral, se todos os membros da igreja fossem dizimistas. E eu estou dizendo isso porque nós faremos mais uma feijoada para arrecadar dinheiro, para continuar a construção. Os irmãos sabem que nós fomos assaltados, roubados, sei lá como é que fala, por 2 vezes, e a igreja precisou gastar com câmeras, com proteção para a igreja. E daí você diz assim, eu não sou dizimista porque eu não tenho que dar dinheiro para pastor. Talvez você não concorde, embora a Bíblia defenda que quem trabalha na obra do Senhor deve receber por isso. Desde o Antigo Testamento, os levitas, que eram quem cuidava da casa de Deus, recebiam, eram sustentados por isso. Mas talvez você não concorde, mas você pensa comigo. Você senta no banco da igreja, esse banco custou dinheiro. Você chega aqui, a igreja está limpinha, tem uma zeladora que recebe para cuidar da igreja. Você vai lá no fundo, toma água, é o Ronaldo que dá, mas o bebedouro, a energia, tudo é pago. O microfone funciona porque há entrada de dinheiro, porque precisa sair dinheiro para manter isso. Então, quer você goste ou não que o pastor receba por estar cuidando das ovelhas do Senhor, mas o que você faz aqui dá despesa na casa de Deus. Então, em que temos roubado a Deus? Nos dízimos e nas ofertas. Isso não sou eu que estou dizendo. A Bíblia diz, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. E aí ele diz, e eu abrirei as janelas dos céus. Isso não é para que a igreja fique rica, ou grandiosa, ou o pastor receba um salário gigantesco. Não, é para que Deus derrame bênção sobre sua própria vida, quando você o obedece. Nós podemos testemunhar na nossa própria vida, conhecemos outras famílias também, que a gente conhece a fidelidade das pessoas, e Deus tem derramado bênção sem medida sobre a vida dessas pessoas. E eu gostaria de citar uma pessoa aqui que eu nem perguntei para ele se podia, mas eu vejo na vida do seu João Batista. A gente sabe que o seu João Batista é o único que trabalha na casa, trabalha fora por um salário. E eu não sei se todos conhecem, mas ali vindo da Chácara do Aguirre, a primeira construção maior que tem é a casa do seu João Batista. Faz anos que o seu João Batista vem construindo, mas quantos moram em Elias Fausto há muito mais tempo do que o seu João Batista e não tem uma casa? O seu João Batista não tem um carro, ele vem para a igreja todo dia a pé. Mas o dízimo do seu João Batista é entregue todos os meses na casa de Deus. E eles, com a graça de Deus, logo em breve terá uma linda casa. Já tem, né? Só não está morando dentro ainda. Porque Deus abre as janelas dos céus. Pode ser, eu não sei quanto o seu João Batista ganha, mas eu imagino que não seja um salário grande. E Deus tem sustentado e abençoado a família do seu João Batista. Quantas pessoas vieram do Maranhão e ficaram na casa do seu João Batista? Quantas pessoas o seu João Batista abrigou na sua casa? E tudo isso, gente, é despesa. E seu João Batista continuou a sua construção, dia após dia. Ele tem colocado tijolo após tijolo naquela casa. E isso é Deus derramar bênção sem medida sobre a vida das pessoas que são fiéis a Ele. Nós podemos dizer também sobre a nossa vida, o tempo que nós moramos em Minas, ou até mesmo o tempo de seminário. Graças a Deus, Deus nos confiou o salário e nós pudemos devolver com fidelidade. Deus nos sustentou de uma forma tão grandiosa, gente, que nunca nos faltou nada. E aí, todos podem pensar que o Márcio ganha muito bem, e o ano passado o Márcio gastava quase R$1.000 de viagem para o seminário durante o mês. Então, maior parte do salário dele ficava na estrada. Todo mundo sabe da dificuldade que nós passamos. E nunca nos faltou nada. Nunca faltou roupa boa e muitas vezes nova, nem para nós, nem para os nossos filhos. Mas nós nunca deixamos de entregar
aquilo que Deus pediu. Deus te dá 100% e pede apenas 10%. Tudo é dele, porque foi ele que te deu. Se ele não tivesse te dado saúde, você não tinha nada. Então, tudo é dele, ele te deu. E aí ele pede assim, só me dá um pouquinho, só para eu ver a sua fidelidade. E aí nós ainda pegamos aquela partinha que ele pede para ele. E eu não estou querendo aqui dar um sermão nos irmãos, nada disso. Eu só quero dizer que Deus abençoa a vida daquele que é fiel. Seja fiel a Deus e Deus irá abençoar a sua casa, a sua família, derramar sobre vós bênção sem medida. Talvez a gente passe por um sofrimento a vida toda e não percebe, é minha infidelidade a Deus. Então, que nós possamos nos apropriar. O pastor Carlos falou domingo passado muito bem, falou muito ao meu coração a mensagem do domingo passado, sobre obedecermos a Deus. Nós seremos abençoados quando obedecermos a Deus, e o dízimo é uma demonstração clara disso. Nós somos abençoados quando nós obedecemos a Deus. E nós faremos, então, a noite da feijoada. E, por conta da igreja não ser 100% dizimista, nós vamos precisar fazer campanha. E aí vamos botar lá no grupo, pedindo as coisas para fazer a feijoada para a continuação da casa pastoral. E aí vamos colocar no grupo os alimentos, as coisas que nós vamos precisar para a feijoada, e que Deus coloque disposição no nosso coração, porque a Bíblia não diz só sobre dízimo, sobre roubarmos a Deus nos dízimos, diz nos dízimos e nas ofertas. Que Deus abra o nosso coração, que nós sejamos obedientes a Deus nos dízimos e nas ofertas. Nós vamos orar, já pedindo o direcionamento de Deus sobre a escola dominical, sobre a vida dos professores, e já estaremos dividindo em salas de aula. Peço ao Clênio que ore. Grandioso Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar na Tua casa, na Tua presença, na Tua escola, para ouvir os Teus ensinamentos, meu Pai. Eu te peço que o Teu Espírito Santo esteja iluminando cada professor aqui, cada aluno aqui, para que possamos absorver a sua mensagem direta do Senhor para os nossos corações, meu Pai. Eu te peço, meu Deus, que Tu venha ser conosco. Abençoe-nos a cada dia, abençoe essa igreja para que ela possa crescer e obedecer cada vez mais, meu Pai. Em nome de Jesus, que eu te oro hoje e sempre. Amém. Podemos nos dividir. Som. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Quero desejar a todas as mães meus parabéns, que Deus possa abençoar vocês, né, nesse dia, que todos nós lembramos, mas não somente nesse dia, né? Teria que ser, a mãe é muito importante na família, e ela precisa ser lembrada todos os dias, né? E muitas vezes nós deixamos de lembrar, nós deixamos de honrar os nossos pais. E por incrível que pareça, né, eu não programei isso, mas hoje o nosso mandamento que nós vamos estudar justamente caiu no 5º mandamento. E o 5º mandamento, eu creio que todos vocês conhecem o 5º mandamento, né? Você só lembrar na mão, você vai lembrar do 5º mandamento. Lembra que nós ensinamos? Quando é a mão cheia, é o quê? Você lembra do quê?
de uma mãe batendo no filho, na bunda do filho, com a mão cheia. Então é honrar pai e mãe. Então quando você lembrar na mão cheia, fala assim, ó, honrar pai e mãe, porque a palmada vem, né? Eu preciso honrar pai e mãe. E nós vamos orar nessa hora, para Deus abençoar o nosso estudo, para Deus abençoar as mães aqui presentes, as mães que não puderam estar, para que Deus abençoe as mães do nosso país, da nossa sociedade, para que sejam mães segundo o coração de Deus, que possam educar os seus filhos, disciplinar os seus filhos. Vamos orar? Ó Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por esse tempo na tua casa. Queremos te agradecer por essa escola bíblica dominical, Deus, pelo cuidado do Senhor dispensado nas nossas vidas. Queremos te agradecer, Deus, por esse tempo mesmo de adoração ao Senhor, tempo de aprendizado, ó Pai, que o Senhor esteja de uma forma especial, ó Deus, falando no nosso coração nesta hora, nesta manhã, ó Deus, ministrando na nossa vida, nos mostrando, ó Deus, a tua vontade, o teu querer, ó Deus, e que nós possamos estar sensíveis à tua voz, e ó Deus, obedecer o Senhor, ó Pai, que nós possamos mesmo praticar aquilo que o Senhor tem para nós e nos deixa registrado na tua palavra. Peço que o Senhor esteja abençoando também, ó Deus, todas as mães aqui presentes, ó Pai, seja de uma forma especial mesmo, cuidando de cada uma delas, ó Deus, no trato com os filhos, no trato com a casa, com o esposo, a sua vida particular com o Senhor, ó Deus, o Senhor esteja mesmo abençoando, ó Deus, essas mães, dando forças, encorajando, dando intrepidez mesmo, ó Pai, para que elas possam conduzir a casa, ó Deus, nos caminhos do Senhor, para que elas possam mesmo educar os seus filhos, ó Deus, conforme, ó Deus, a tua palavra nos orienta. Ó Deus, abençoe mesmo as mães, todas as mães do nosso Brasil, todas as mães, ó Deus, neste mundo afora, Pai, que o Senhor esteja cuidando delas, ó Deus, e dando forças para elas, ó Deus, porque é uma missão tão importante, é uma missão tão bela, Pai, ser mãe. Ó Deus, nós vemos, ó Deus, tantas mães sendo desprezadas, tantas mães sendo rejeitadas, tantas mães sendo desrespeitadas pelos seus filhos, e ó Deus, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, essas mulheres, ó Deus, valorosas, que têm, ó Deus, amado os seus filhos de forma incondicional, como, ó Deus, o Senhor amou a cada um de nós. Abençoe mesmo cada mãe, Pai, em nome de Jesus. Amém, Deus. Irmãos, então vamos abrir a nossa Bíblia, livro de Êxodo, do Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Deixe aberto sua Bíblia, eu sei que vai estar projetado aí o versículo, que vai falar um pouquinho do nosso mandamento. Vamos ler todos juntos esse mandamento tão precioso, né? Não que os outros não sejam, mas esse mandamento que muitas vezes é tão desvalorizado aqui e nós não guardamos como deveria ser guardado. Vamos lá? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Irmãos, nós precisamos honrar pai e mãe. E só para nós, antes de entrarmos propriamente no versículo, nós precisamos entender que existe uma transição das tábuas aqui. Por quê? Lembra que nós começamos a estudar e nós falamos, olha, a lei, são duas tábuas, elas são divididas. No primeiro ao quarto mandamento tem uma referência, se refere a quem? O homem a alguém, a quem? A Deus. Você vai perceber que do primeiro mandamento até o quarto mandamento, a primeira tábua ela é o homem em relação a Deus, o homem em relação a um ser. E nós vimos claramente algumas coisas, não terá outros deuses diante de mim, não fazer imagem de escultura, lembra do dia de sábado, lembra do dia do Senhor, é o homem com Deus. Mas aqui existe uma transição das tábuas, agora não é mais o homem com Deus, não que Deus não esteja aqui, mas agora é o homem com o seu próximo, com as pessoas que o cercam. Por isso que o resumo da lei é o quê? Lá no Novo Testamento. Amar Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. É o resumo da lei. Por quê? Porque tem a ver com Deus, ama Deus sobre todas as coisas. E também ama o teu próximo como a ti mesmo. Porque agora vai começar a falar do próximo, da responsabilidade que nós temos com o nosso próximo. E hoje, especificamente, nós vamos tratar desse honrar pai e mãe. O que é honrar
pai e mãe. Então essa ênfase de amar a Deus sobre todas as coisas, para eu poder amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu preciso isso. Por isso que os 10 mandamentos é dessa forma. Ele coloca o meu relacionamento com Deus primeiro, para depois o meu relacionamento com o próximo. Porque se fosse o contrário, eu não ia conseguir. Porque não tem como. Eu tenho que amar Deus, a quem eu não vejo primeiro, com toda a minha força, com todo o meu ser, para que eu possa amar uma pessoa que eu vejo. Porque se eu tenho dificuldade de amar uma pessoa que eu vejo, que eu toco, que eu converso, como que eu vou amar uma pessoa com todas as minhas forças de algo que eu não vejo? De algo que é um espírito, que está aqui nesta manhã, mas você não está vendo. Como que você vai amar esse ser que você não vê? Se você não consegue amar uma pessoa que está do seu lado. Então, os 10 mandamentos já começam a trabalhar isso. Olha, ame a Deus. Se você conseguir cumprir os 4 primeiro, de amar a Deus, de eu não ter uma imagem desse Deus física, não fazer imagem, adorar Ele como Ele deve ser adorado. Se você conseguir fazer isso, então a partir desse 5º mandamento, você vai conseguir ter essa facilidade de honrar. Senão você não vai conseguir honrar seu pai e sua mãe, se você não amar a Deus sobre todas as coisas. Se você não tiver um relacionamento com Deus, você não vai conseguir amar e honrar seu pai. Você pode até amar, mas você não vai honrá-lo. E o mandamento aqui diz: honra o teu pai e a tua mãe. E o que exige então esse 5º mandamento, se nós fôssemos escrever esse mandamento? O que ele exige? Vamos ver. Está mais lento do que... É por causa da internet, irmãos. Vamos lá. A conservação da honra e o desempenho dos deveres pertencentes a cada um em suas diferentes condições e relações, como superiores, inferiores ou iguais. Vocês perceberam o que exige o 5º mandamento? Presta atenção, a conservação da honra e o desempenho dos deveres pertencentes a cada um em suas diferentes condições e relações, como superiores, inferiores ou iguais. É isso que exige o 5º mandamento. Não é uma coisa assim tão simples, porque quando nós falamos honrar pai e mãe, nós achamos que é uma coisa muito simples, e não é. É uma coisa que vai além, muitas vezes, do óbvio. Vai além do óbvio, e nós vamos ver nesta manhã por que vai além do óbvio. O que significa honra? Então, para nós entendermos o 5º mandamento, nós precisamos entender o que significa essa palavra. O que é honrar? O que é eu honrar meu pai e minha mãe? O que é honrar uma pessoa? Obedecer, respeitar. Alguém ainda mais? Entender as diferenças. Isso é honrar? Reverenciar. Irmãos, existem 3, e eu peguei esses 3 pilares, que nós podemos conversar um pouquinho sobre honra. Tá? O que significa honra? Pode significar muitas outras coisas, mas esses 3 pilares, eles são essenciais para que eu honre. E ele está dentro da honra. E vocês falaram aqui mesmo, vocês estão bem nisso. Vocês falaram todos eles. Então esses 3 pilares, eles são a reverência, a obediência e a gratidão. Se você tiver reverência, se você tiver obediência, se você tiver gratidão, você vai estar honrando o pai e a mãe. Nós precisamos reverenciar, nós precisamos obedecer e nós precisamos ser gratos pelos nossos pais. Mas nós vamos ver que esse mandamento, ele não se restringe apenas pai e mãe biológicos. Essa que é a grande questão desse mandamento. Porque o óbvio para nós é o pai e a mãe de sangue, eu honrar meu pai e minha mãe. Apenas, eu preciso honrá-lo. E é uma verdade isso. Mas vai além disso. Não fica apenas no meu pai e na minha mãe, aqueles que me geraram. Vai além disso, e nós vamos ver. E quando nós falamos em reverência, o que quer dizer reverência?
Porque às vezes a reverência pode parecer um pouquinho estranha, né? Eu vou reverenciar uma pessoa, não é só Deus, não. A reverência é uma atitude de coração que expressa respeito. Eu preciso respeitar o meu pai e a minha mãe. Eu gostaria que nós abríssemos lá nesse texto, Levítico capítulo 19. Vamos abrir esse texto. Levítico 19. Versículo 3. Cada um respeitará a sua mãe e o seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Você vê a importância do respeito do pai e da mãe. E o interessante é que ele coloca no final: por que vocês têm que fazer isso? Porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Eu sou o Senhor. Vocês precisam fazer isso. Vocês precisam respeitar. Agora nós vivemos numa sociedade, infelizmente, irmãos, nós vivemos tempos difíceis de respeito. Nós temos dificuldade de respeitar. Nós não respeitamos. Nós não respeitamos as pessoas. Filhos não respeitam mais seus pais. Tem filhos que o pai fala, o filho sai dando bronca. E não precisa ser muito grande não, pequeno. Pequeno. Não respeitam mais. Você vê crianças batendo na cara dos seus pais. Crianças. O pai fala alguma coisa, pega no colo, o nenenzinho vira e dá um tapa na cara do pai. Irmãos, eu estava na época de seminário, eu fui visitar um amigo, o Everton, e nós estávamos numa praça, jogando bola na areia, bem finalzinho da tarde, com a filhinha dele, e aí chegou a mãe com o menininho, pequenininho, ele andava, caminhava já, mas bem criança mesmo. E aí esse menino quis brincar, aí pegava a bola e chutava longe a bola da menininha. E aí o Everton deixava, né, porque deixar o menino brincar também. Só que chegou uma hora que a mãe pegou e falou assim: não pode fazer isso. Agachou e falou: não pode fazer isso. Esse menino virou-lhe um tapa na cara dessa mãe, desse tamanho. A mãe pegou ele no colo e falou assim: não pode fazer isso, meu filho. E saiu com vergonha. Agora imagine, se não tem respeito desse tamanho e não há uma disciplina ali, você acha que vai respeitar quando tiver com 18? Com 15 anos? É por isso que nós vivemos numa sociedade assim, onde as pessoas não respeitam mais, não honram seus pais, não existe um respeito, e isso, ele vem do coração, isso parte do coração. Eu preciso honrar, eu preciso respeitar os meus pais, a minha mãe, eu preciso dar o respeito devido a eles. Eles são a autoridade sobre a minha vida. Nós vamos ver mais para frente que não é assim: então você pau mandado do meu pai e da minha mãe, não é nesse sentido. Mas você precisa respeitá-los. E isso não é apenas um respeito hoje, ou a criança no banco, mas você vai perceber que é um respeito para toda a vida. Só que existe a questão da obediência. Isso, obediência. Então, a reverência é isso, tá? A reverência não é reverenciar no sentido de adorar. A reverência é respeito. Então, eu preciso reverenciar. Lembrando que tudo isso aí significa honra, tá? Não é cada uma coisa. Os três significa honra. Então, eu honrar primeiro, eu preciso respeitar. Mas agora eu preciso obedecer. A submissão é como parte do respeito da reverência. Ela faz parte. Eu preciso estar submisso aos meus pais. Eu preciso estar sujeito a eles. Só que essa sujeição, esse submeter, existe um limite. Que aí que não é uma submissão cega. Por que eu falo que tem que ter limite? O texto aí que fala de Atos, vai ser projetado. Pedro, ele diz algo interessante. Pedro diz assim: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que os homens. Então há um limite. Um exemplo: se o seu pai e sua mãe falam assim: olha, você vai lá no mercado e pega tal coisa e enfia no bolso, você vai em tal lugar e mente,
existe um limite. Percebe? Você precisa obedecer primeiro a Deus, depois os homens. E isso inclui até mesmo seu pai e sua mãe. Mas isso não quer dizer que você vai desrespeitar o seu pai. Você vai maltratar o seu pai. Você precisa respeitá-lo. E você precisa obedecer. Agora, a grande pergunta é: nós obedecemos os nossos pais? Eu falo nós adultos mesmo. Nós obedecemos os nossos pais? Ou ficou só na época de criança? Ou essa submissão não existe mais? Você é submisso aos seus pais? Eu sei que tem pessoas aqui que não têm mais os seus pais, né? Deus aprove levar os seus pais, mas nós que temos, somos agraciados com os nossos pais. Nós obedecemos os nossos pais? Nós honramos no sentido de respeitar os nossos pais? Ou nós tratamos da mesma forma como eles nos tratam? Se eles falarem alguma palavra, nós retrucamos a mesma palavra, na mesma altura, no mesmo tom. Não somos sujeitos, não estamos submissos. Essa submissão é a mesma coisa quando a Bíblia diz da mulher: olha, as mulheres sejam tudo submissas aos seus maridos. É você estar abaixo da missão deles. Qual é a missão do pai? Cuidar, disciplinar, orientar, exortar. Você está abaixo dessa missão deles. E eu preciso acatar isso. Eu preciso levar isso. Eu não posso ser um filho desobediente. Isso é tão sério, irmãos, é tão sério, que se você pegar no texto de Efésios, no capítulo 5, ali vai falar um pouquinho dos dons, do ser cheio do Espírito, enchei-vos do Espírito Santo. Aí a pessoa vem falar para mim, e eu já conversei com pessoas assim, fala assim: nossa, fulano de tal é cheio do Espírito Santo, fala em línguas e faz isso e faz aquilo outro, mas não respeita os seus pais, desobedece os seus pais. Como que uma pessoa dessa é cheia do Espírito Santo? Só porque ela fala 2, 3 palavras enroladas? Não é cheio do Espírito Santo. Se você pegar Efésios 5, você fala, ali está lá: sujeitavos uns aos outros. Aí começa a lista: filhos, obedecei os vossos pais. Sabe como que nós somos cheios do Espírito Santo? Quando nós cumprimos a nossa missão: obedecer ao pai, a mulher ser submissa ao seu marido, o pai não levar o filho à ira. E aqui especificamente essa questão de respeito, essa questão de obediência. Não tem como eu falar que eu sou uma pessoa cheia de Deus se eu não honro meu pai e minha mãe, se eu não consigo respeitar os meus pais. Tem filhos que têm ódio, raiva do pai. Tem filho que não consegue perdoar o pai, não liberar perdão para o pai. Irmãos, eu não estou falando que você tem que ser conivente com o erro do seu pai e da sua mãe, mas você precisa honrá-lo, você precisa respeitá-lo. Você pode muito bem falar: pai, eu não concordo com isso. Isso que o senhor fez para mim me machucou. Me tirou a minha... machucou assim no sentido de eu não consegui viver um relacionamento lá na frente por causa daquilo que o senhor fez para mim lá atrás. Mas eu te perdoo. Eu te respeito. Porque eu quero honrar o Senhor. Porque a Bíblia exige que eu honre o Senhor. Irmãos, nós precisamos disso. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a honrar pai e mãe, a honrar as pessoas, a honrar os seus superiores, a honrar os seus inferiores, a honrar os seus iguais. Isso é honra, respeito. Mas vai além. Não é somente reverenciar, não é somente obedecer, mas é ter gratidão. E essa gratidão é muito interessante, porque quando a Bíblia fala em gratidão, em honrar, essa palavra, ela é mais além do que só agradecer no sentido obrigado pai e mãe, porque muitas vezes nós fazemos isso, né? Nós mandamos mensagem: obrigado pai e mãe, por tudo que o senhor fez, por tudo aquilo que o senhor fez para mim. Mas exige apoio financeiro. Você sabia que nós somos responsáveis por sustentar os nossos pais na velhice? Isso é honrar pai e mãe. Quando nós desprezamos e nós não ajudamos os nossos pais, nós não estamos honrando o nosso pai e a nossa mãe. Nós precisamos gerar valor financeiro, se eles não têm condições, é óbvio, de sustentar. E o negócio é tão, estudando esse valor financeiro, porque aí você vai falar assim: existem filhos que colocam os seus pais no asilo,
que vocês acham sobre isso, irmãos? Errado ou certo? Errado, errado, errado. Por que nós achamos que é errado? Quem mais? Todo mundo acha que é errado? Nós devemos honrar nesse sentido mesmo, irmãos. Nós devemos cuidar deles. Em todas as circunstâncias, nós devemos cuidar. Isso é honrar. Isso é respeitar o nosso pai e a nossa mãe. Se nós não fazemos isso, nós estamos infringindo o 5º mandamento. Você precisa ajudar financeiramente. Tem filho miserável, mesquinho. O pai e a mãe, malemar, têm o que comer dentro de casa, mas ele anda de carro bom na rua. Ele tem emprego bom. Ele vive no shopping. E o pai mendigando dentro de casa. Isso não é honrar pai e mãe, não. É totalmente errado. Isso não é gratidão no coração por aquilo que o pai fez. Interessante que a Bíblia, falando sobre isso, em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 8, diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. É pior do que o descrente. Sabe o que é um descrente? É que não acredita em Deus. É incrédulo. Uma pessoa que não confia em Deus. É pior do que esse. Agora eu fico imaginando, o que é pior que uma pessoa que é descrente? O que é pior que uma pessoa que não acredita em Deus? Não dá para imaginar uma coisa pior, né? Porque só o fato dele não ter Deus. Percebe? E nós vemos filhos desprezando seus pais no quesito financeiro. Vive bem, mas os pais mendiga. Mendiga o pão. Muitas vezes os pais são ajudados pelos outros, mas os filhos não querem saber. Sabe por quê? Porque às vezes o pai fez alguma coisa para o filho, aí não há perdão. Aí há aquela mágoa no coração, lá atrás. Ah, mas meu pai, você não conhece meu pai, o que ele fez para mim. Ah, mas você não sabe o que meu pai e minha mãe fez por mim. Gente, nós precisamos liberar perdão, nós precisamos esquecer essas coisas, nós precisamos honrar os nossos pais. Independente disso, eu tenho que honrar, é mandamento do Senhor, não é mandamento? É mandamento, então eu tenho que obedecer. Não é um mandamento condicional, né? Se o seu pai nunca te bateu, honre-o. Se o seu pai nunca falou nada, ou nunca negou alguma coisa para você, você pode honrar. Não, a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe. Já está mandando, você precisa fazer isso. Independente de quem seu pai seja, ou do que ele foi. Porque muitas vezes nós não honramos, e pessoas não honram, por causa de falta de perdão. A verdade é essa. Não perdoa o que o pai fez. Fica aquela mágoa no coração. Para falar assim. Justamente, é aquela questão, né? Eu não consigo amar o meu próximo, aí eu desonro meu pai. Aí o irmão se lasca e o pai também, né? Aí o pai sofre por causa da sua mágoa com o irmão. Acontece isso também. Mas quantas famílias, quantas pessoas você conhece? Eu sei que você conhece pessoas, filhos que não honram seus pais. O pai está sofrendo. Vocês já fizeram uma visita num asilo? Vocês já foram visitar um asilo? O que eles mais ficam felizes é da visita. Por quê? Porque os filhos não vão mais. Mas às vezes o pai levantava 4 horas da manhã, chegava 10 horas da noite, às vezes para colocar uma comida na casa, para dar estudo para o filho. Mas aí quem sabe o pai fez alguma coisa que machucou o filho, aí ele, com o dodóizinho dele, né, guardou a mágoa, enfia o pai lá. Às vezes o pai, sei lá, está com Alzheimer, né, nem lembra mais. Ele não lembra mais da família, eu vou colocar ele lá, ele nem sabe que eu sou filho dele.
Você está desonrando seu pai e sua mãe. Ingratidão, né? Ingratidão no coração, né? Irmãos, nós temos essa tendência, né? De nós sermos ingratos. A verdade é essa. Muitas vezes nós não honramos os nossos pais como eles deveriam ser honrados. Isso que eu estou falando, é um meleiro só. É uma frase desse tamanho. Meu pai, aí coloca a foto lá. Hipocrisia, totalmente hipócrita. Passa o ano inteiro não honrando o pai e a mãe. Chega hoje e quer honrar. Dá uma caixinha de bombom, dá uma flor. Aí honra todo dia. Todo dia. Irmãos, os nossos pais, presente de Deus para nós. Nós precisamos reverenciá-los, respeitá-los, nós precisamos obedecê-los, nós precisamos agradecê-los por tudo que eles fizeram. Você que é pai e mãe hoje aqui, eu sei que tem gente que quer só filho, mas você que é pai e mãe, você sabe a luta que é. Você sabe como que é. Você sabe quando seu filho pede alguma coisa, como dói seu coração se você não tem para dar. Você sabe. Você está passeando, seu filho assim, pai, eu queria aquele... Você fala, filho, não tem. Hoje é só cachorro quente. McDonald's só daqui a um tempo. Hoje é só cachorro quente. Sabe, você sabe o sofrimento que é. Às vezes o seu filho, você olha para o seu filho, você olha para as outras crianças e fala assim, eu podia comprar um tênis melhor para o meu filho. Podia comprar alguma coisa, uma bicicleta para ele. Né? Quantos pais não compram bicicletas usadas, né, para dar para os seus filhos? Eu lembro da minha. A minha desmontava no meio. É daquela que era dobrável. Não sei se vocês já viram uma bicicleta assim. Ela dobrava, ela tinha um parafuso bem no meio. Eu nunca mais esqueci dessa bicicleta, usada. Mas por quê? Por causa do meu pai trabalhando na fundição para comprar essa bicicleta para mim. Então assim, nós precisamos honrar os nossos pais. Nós que somos pais, sabemos a dificuldade que é os nossos filhos. E o amor que nós temos para com eles. Um amor incondicional. Infelizmente nós vivemos épocas difíceis e a Bíblia já tinha falou isso. Nos últimos dias, o amor de muitos se esfriarão. Os filhos vão se revoltar contra os seus pais. Irmãos, mas que no meio da igreja não seja assim. Esse amor esfriar não é no meio da igreja, não é de crente. Quando a Bíblia fala que o amor de muitos se esfriariam e as pessoas iam se voltar contra os seus pais, não é do crente que a Bíblia está falando, é do descrente. É pessoas que estão lá fora, que não conhecem a Deus e vão se revoltar contra seus pais, vão levar seus pais na justiça, vão fazer tantas coisas, vão assassinar os seus pais, mas no meio do povo de Deus não é assim. No meio do povo de Deus nós precisamos honrar os nossos pais. E será que nós temos honrado como que eles devem ser honrados? Mas quando eu olho pai e mãe, como já nós estamos conversando, o que significa pai e mãe? O que a Bíblia quer dizer? Esse termo, pai e mãe. Esse termo, na Bíblia, vai além do termo que é óbvio, pois inclui o quê? Não somente pai e mãe de forma biológica, que eu já falei no início, mas algo além disso. E aí que entra a seriedade, porque aí nós temos que não honrar somente os nossos pais, nós temos que honrar os governantes, nós temos que honrar os chefes militares, nós temos que honrar os profetas, nós temos que honrar os líderes da igreja, pessoas idosas, nós temos que honrar o nosso próximo. Essa palavra pai e mãe na Bíblia, ela não se restringe somente pai e mãe
de forma biológica. E só para nós entendermos mais sobre isso, vamos ver alguns textos para vocês entenderem que realmente não é assim. Alguém abra para mim, por favor, Gênesis 45, 8. Gênesis 45, 8. Se o Márcio... não, pode deixar, Márcio, se projetar aí vai sair, né? Pode deixar. Projetou? Olha lá. Assim não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. A Bíblia usou o nome pai aí para quem? Para José, e José foi o quê? Um governador. Então, quando a Bíblia fala pai e mãe, lógico, tem lugar ali, pelo contexto, está falando pai e mãe, no sentido biológico, mas a Bíblia usa essa linguagem pai e mãe para outras esferas, que não fica somente no pai e na mãe biológicos, mas os governantes. Nós precisamos honrar os governantes, os líderes. Nós respeitamos os líderes? Vamos falar a verdade, nós respeitamos os nossos líderes, os nossos governantes? Nós não respeitamos as pessoas. Nós não respeitamos a polícia muitas vezes quando para, e às vezes a gente fica irado, a verdade é essa, e quer aplicar uma multa em nós não respeitamos eles, mas eles são os nossos superiores. Nós temos que honrar esses superiores. Quando a Bíblia fala honra ao rei, é honrar aqueles que estão acima de nós. Nós precisamos honrar, e esse honrar que nós temos visto aqui é o que? É respeito, é obediência e é gratidão ainda. É gratidão. Nós precisamos fazer isso. Honrar os governantes, aqueles que estão acima de nós, honrar o nosso patrão, o nosso chefe. Precisamos honrar essas pessoas. Outro texto para nós é 2 Reis, Márcio, 2:12. Vocês não precisam nem abrir, que o Márcio está abrindo, lá está mais fácil para nós. Lá. 2 Reis 2:12. Olha lá. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rogou-as em duas partes. Ele está falando de quem aí? De quem esse texto está falando? Do profeta. Chama o profeta de pai. Meu pai, meu pai. Ele não era o pai de Eliseu. Mas a Bíblia usa esse termo pai. Por quê? Porque é uma autoridade acima dele. Profeta é alguém que está acima dele, então eu tenho que obedecer, eu tenho que respeitar, sabe? Não limita somente meu pai ali biológico, não, as outras pessoas, os meus superiores, os meus inferiores. Nós não podemos dar honra somente às pessoas que estão acima de nós, nós temos que dar honra às pessoas que estão abaixo de nós. Quando eu falo abaixo, não é que você é melhor que a pessoa, mas às vezes você tem um cargo acima de certas pessoas, e você não honra essas pessoas. Não honra. Patrões que não honram os seus funcionários. Você precisa honrar as pessoas. São pessoas que estão abaixo de você, são os seus iguais. Precisamos fazer isso. Precisamos respeitar, precisamos obedecer. Só porque nós muitas vezes temos um cargo acima, nós não honramos as pessoas. Não. Liderança da igreja. Não honrar pessoas. Por quê? Às vezes tem um cargo na igreja, acha que é alguma coisa. Mas eu preciso honrar as pessoas, eu preciso honrar o meu próximo. Porque essa honra depende de bênção. Honrar pessoas, tem mais texto, tá? Líderes de igreja, tem. Eu não vou ler os textos para não ficar muito longo. Mas o 5º mandamento se refere também a Deus, como nosso Pai.
Então, o quinto mandamento ele é tão importante que não é só honrar meu pai e minha mãe ali, físico. É honrar meu pai, Deus. Eu honrar Ele. Eu preciso honrá-lo. Eu preciso respeitá-lo. Eu preciso obedecer. Eu preciso agradecer a Deus por ele ser o meu pai. Esse mandamento vai além. O uso do termo pai e mãe se estende a muitas esferas da sociedade e muitas estruturas de autoridades diferentes. Se estende, vai além. É só você pegar no início do povo de Israel, da onde surge a sociedade? Da família, de Abraão. Naquela época, para vocês terem ideia, não tinha leis. Quem que estabelecia alguma coisa? Era a família, era Abraão. Eles que determinavam algumas coisas, as leis saíam deles, as palavras deles que era a regra para ser feito ou não. Depois que foram se formando as cidades, as sociedades e assim por diante. Mas saíram da onde? Saíram da família, do pai e da mãe. Mas por que eu tenho que honrar? Primeiro porque é mandamento. Isso tem que ser ponto final. Tá? É ponto final. Certa vez uma pessoa falou assim: ô Márcio, você acredita na predestinação? Eu falei, eu acredito. A Bíblia fala de predestinação. Eu creio que Deus nos escolheu. Falei assim, então se você acredita na predestinação, por que eu tenho que pregar? Eu falei, porque é ordem. É mandamento. Por que eu tenho que falar para as pessoas se eles já são escolhidos? Porque é ordem. E ponto. Eu não tenho que questionar Deus. Ô Deus, se o Senhor escolheu, por que eu tenho que pregar? Não, porque Ele falou, ide e pregai. Entendeu? É a mesma coisa aqui. Honrar. E ponto. Ah, mas se eu não honrar, o que vai acontecer? A ordem é, honre. Mas mesmo assim, ainda Deus nos abençoa, se nós fazermos isso. A promessa da prosperidade, irmãos, a verdade é essa. Nós temos a promessa da prosperidade quando nós honramos pai e mãe. Somos prósperos. A prosperidade chega na nossa vida. Que prosperidade é essa? O que vocês acham? Quando nós honramos os nossos pais, que prosperidade que vem sobre nós? O que vocês acham? Porque esse termo prosperidade às vezes pode causar estranheza para vocês. Porque às vezes nós achamos que prosperidade é só algo financeiro, só bens materiais. Não é isso. Prosperidade é no sentido de viver bem, ou viver uma vida longa e boa. É promessa de Deus. A Adri falou aqui no início, do Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e tem uma promessa ali. Porque eu vou repreender o devorador, eu vou abençoar, é promessa. Aí às vezes a gente taca pedra em igrejas que pedem dinheiro, mas as pessoas que estão lá levando 1.000, 5.000, 100 mil reais, a fé delas, às vezes Deus abençoa ela sim. Abençoa, irmãos. Não adianta, as pessoas não entregam por entregar. Elas recebem, elas são abençoadas por Deus. Nós não fazemos isso com barganha, mas nós cremos que Deus abençoa. Deus repreende o devorador. Deus abre as janelas dos céus e derrama bênção sem medida. É a mesma coisa aqui. Se eu honrar meu pai e minha mãe, é lógico que eu vou ser abençoado, eu vou ter vida longa e boa, porque Ele prometeu. Ele falou, honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Você vai ter vida longa. Você vai viver mais. Pode falar, Giovana. Não, na verdade assim, nós gostamos das promessas, não é? Como é bom ter promessa. Não é gostoso promessa? Eu vou te abençoar, eu vou te guardar, eu vou fazer isso. Promessa é bom demais, quem não gosta de promessa? Eu gosto de promessa.
Eu gosto de ver na Bíblia várias promessas. Aqui tem uma promessa para nós, ó. Vida longa. Só que tem algo que eu tenho que fazer antes. Eu tenho que honrar. Eu tenho que respeitar. Eu tenho que ter essa gratidão, eu tenho que ter essa obediência aos meus pais. Não somente aos meus pais, aos meus superiores, aos meus inferiores e aos meus iguais. Nós precisamos honrar as pessoas. Nós precisamos respeitar as pessoas, o nosso próximo. Porque se eu não fizer isso, é como se estivesse respeitando a Deus. Pode falar, Carmen. Justamente. Por que muitas vezes os filhos não honram outras pessoas? Porque os pais não honram as outras pessoas. Não é? A verdade é essa. Se o pai não honra governante, se o pai não honra pai e mãe mesmo, se o pai e a mãe falam alguma coisa, o filho retruca, lá na casa fica falando mal do pai e da mãe. Justamente. Você não honra, isso não é honra. Você deve respeito, você deve gratidão e obediência. Isso não é honrar. Quantas vezes nós falamos mal dos nossos pais na nossa casa? Às vezes não é na sua casa, às vezes você faz na rodinha de amigos. Você está desonrando seu pai e sua mãe. Ou às vezes lá na sua casa mesmo, você está conversando, você está falando mal, e o seu filho está vendo aquilo. Ele cresce com isso. Ele cresce vendo você falando mal do pai. Ele cresce vendo você falando mal da igreja. Por que tantos, a grande massa hoje dos filhos de crentes são desviados? Odeiam igreja. Odeiam igreja. Tem assim, não gosta de ver o nome igreja. Por quê? De tanto ouvir os pais falando mal de igreja. Como que o filho vai gostar? Como que o filho vai ter interesse por uma coisa que aquele que teria que ser o exemplo não faz? E não dá o exemplo. Desonra. Desonra. Entende? Se o pai vive falando mal do governo, política, o filho cresce só falando mal do governo e da política. Só fazendo isso, desrespeitando, não obedecendo, transgredindo leis. Por quê? Porque dentro da casa. Irmãos, isso é muito sério, nós precisamos honrar. Porque é mandamento do Senhor. Para que nós tenhamos vida longa e boa. Você quer viver mais? Bem, honre teu pai e tua mãe. Porque é promessa de Deus, não é o Márcio que está falando. Não é a nossa igreja que está falando, é o mandamento. É mandamento com promessa. Você honra, você vai ter vida longa. Vida boa, próspera. E volto a dizer, não prosperidade no sentido financeiro, mas uma vida boa, prazerosa. Como é gostoso viver com a família, ter uma vida longa e assim poder desfrutar da família, não é? Nas reuniões, nos almoços, nos jantares, como é bom isso. E às vezes nós não percebemos hoje isso. Nós vamos perceber, sabe quando? Quando o nosso pai e nossa mãe partir. Aí a gente percebe, nossa, poderia ter almoçado mais com meu pai e minha mãe. Poderia ter respeitado mais. Poderia ter tido mais gratidão. Não somente no dia das mães, mas todos os dias eu poderia ter mais gratidão. Eu poderia ter fechado mais minha boca e ficar submisso a ele. Só que quando perde não tem mais jeito. Não tem mais jeito, né? Aí vem a dor, vem o remorso, como diz, né? Quantas vezes a gente não vê um filho debruçado num caixão chorando, mas por causa do remorso, daquilo que não fez enquanto estava vivo. Mas agora não tem mais jeito. O resto da vida. Só Deus mesmo para consolar o coração. Porque o remorso vai ficar. Ele vai ficar sempre imaginando, eu poderia ter feito isso. Eu poderia ter honrado meu pai e minha mãe e não honrei. Irmãos, honre seu pai e sua mãe hoje. Aqueles que têm. Honre o seu próximo. Honre as pessoas que estão à sua volta. É mandamento de Deus.
é coisa que nunca mais esquece. Nunca mais esquece. Eu lembro coisas que jamais vou esquecer, e os nossos filhos também. Eles vão lembrar de coisas assim que a gente, parece que são detalhes para a gente, mas faz tanta diferença na vida deles. E nós temos que levar isso para os nossos filhos, passar isso, para eles honrarem, para eles respeitarem, para eles obedecerem, para eles terem esse sentimento de gratidão. Para finalizar, você que está aqui nesta manhã, honre seu pai e sua mãe, honre sua avó, honre seus tios, honre as pessoas que estão à sua volta, honre as pessoas que são superiores a vocês, honre as pessoas que muitas vezes são inferiores a vocês, e honre as pessoas que são iguais a vocês. O seu próximo, honre essas pessoas, porque você vai ter vida longa, você vai ter vida boa. A bênção da aliança não depende apenas de obedecer a lei em si, mas depende de honrar mesmo, de coração, essas pessoas. Irmãos, que Deus nos ajude e nos abençoe, que nós possamos honrar o nosso pai e a nossa mãe, que esse mandamento possa fazer sentido para a nossa vida, que não fique aqui apenas nesse dia, nesse domingo, no dia das mães, mas que possa fazer mesmo sentido para nós, esse honrar pai e mãe. Que Deus nos abençoe. Amém? Eu passo a palavra para... Alguém quer comentar alguma coisa, irmãos? Quer falar? Pode ficar à vontade, viu? Eu disparo. Com certeza. Não, lógico que dá remorso. Com certeza, se vê uma coisa dessa, a gente já carrega. Aí aquele filho que, sei lá, uma palavra mal falada e não respeita mesmo, né? Tem filho que não respeita. O pai fala, o filho vira as costas e tipo assim, esse velho aí, isso está ultrapassado já. Nós estamos vivendo no século 21. O céu é das épocas de 70. Né? Aí desrespeita os pais, não obedece, não tem gratidão no coração, sabe? E isso não é honrar pai e mãe. Eu preciso ter essa gratidão, preciso respeitar, eu preciso obedecer, lógico, no limite, né? Não vou fazer coisas contrárias àquilo que Deus quer para mim, mas eu preciso obedecer, né? E esse obedecer é para a vida inteira, né? Por isso que essa questão da honra exige respeito, porque quando é criança é fácil, né? Igual você fala assim, não faz isso, ele não faz, ele obedeceu. Mas essa obediência não fica somente no filho, né? A gente tem um filho aí casado, aí, igual eu. Eu preciso entender que a minha mãe é autoridade sobre a minha vida. Se ela falar alguma coisa para mim, eu vou escutar ela. Né? Se for uma coisa que não vai infligir a minha fé, eu tenho que respeitar, eu tenho que obedecer. Né? Eu não posso desrespeitá-la, apesar de eu ter uma família. Entendeu? Porque ela sempre será a minha mãe, eu preciso honrar. Quer falar alguma coisa, Andressa? Passa a palavra para a Adri. Hoje nós temos 87 alunos na nossa escola dominical
Estamos seguindo com uma porcentagem, um número bom. Semana passada nós tivemos 89, hoje 87. Graças a Deus por isso. Temos a classe Cordeirinhos de Jesus, os pequenininhos está 100% de presença. E a maioria das classes vão encerrar em aula hoje, mas os pequenininhos devem vir. Enquanto eles não vêm, vamos cantar o hino que fala sobre a família? Já que hoje nós estudamos sobre isso, 395. Hino 395. Eles acho que estão chegando. Então, nós vamos cantar a primeira e última estrofe, tá, irmãos? Pode soltar a mão. São benditas as alegrias, quando reina no lar do Senhor. Os caminhos pisamos chungados, sim, chungados de ramos e flor. Surgem bênçãos de todos os lados, quando reina no lar do Senhor. Saboroso é o pão que fruímos, se fruímos de nosso amor. Sim, contentes e todos sorrimos, quando reina no lar do Senhor. As presentes, as flores afirmam as verdades da lei do Senhor, e com obras e zelo confirmam, quando reina no Se sentimos em casa a pobreza, se a pobreza também aumentar, suportável será com certeza, quando reina no lar do Senhor. Olha a classe como está linda hoje. Vamos lá? Ver o que vocês aprenderam hoje? Bom dia, paz do Senhor para todos. Hoje nós recapitulemos a história da semana passada de Zaqueu. Como o Dri falou hoje cedo sobre a importância do dízimo e das ofertas e do roubo. Quem não dá de volta o que Deus dá é roubo. Zaqueu era assim, ele era um cobrador de imposto, né, criançada? O que Zaqueu fazia? Cobrava? Cobrava dinheiro. Imposto. Só que ele não só cobrava o imposto, ele roubava. Só que ele se arrependeu, ele teve um encontro com o Senhor, se arrependeu e devolveu tudo que ele tinha roubado. Então, as pessoas que têm Jesus, eles se arrependem do pecado e Jesus perdoa, não perdoa? Vamos falar o versículo, vai, fala o versículo. Senhor, cuida de mim. Salmos Salmos 40, 17. Agora vai, Lu. O Senhor cuida de mim. Salmos 47. Vai. Senhor, cuida de mim. Salmos 40, 17. Ah, meu amor, qual? Ah, fala assim, vai. Fala, o Senhor. Quem quer falar? Senhor, cuida de mim. Salmos 17. Isso, parabéns. Quer falar? Vai. O Senhor Senhor, cuida cuida de mim. de mim. Salmos
Somos 40, 40, 17. 17. Isso, parabéns, que lindo. Você quer falar também? Quer falar, meu amor? Quer? Vai. O Senhor Oi. cuida. De mim. Salmos Que 17. que Que coisas lindas, meu Deus. O Abner falou? Quer falar, Abner? Fala. eu preciso. Chamo, carente, assistente. Isso é ensinar os nossos filhos, né, gente? Que bonitinho. Uma classe linda hoje, cheia de crianças. E repete várias vezes o mesmo versículo, porque eles são pequenininhos, vocês sabem, né? Se ensinar um novo todo domingo, eles nunca irão aprender. E esse vai ficar para sempre na memória deles. Que Deus nos abençoe, que nós possamos estar aqui hoje à noite, em obediência à palavra de Deus, para o culto de adoração ao nosso Deus. Vamos orar, encerrando então a nossa escola dominical. Andresa, ore por nós. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa manhã gostosa, onde nós aprendemos, ó Senhor, primeiramente a honrar ao Senhor e depois os nossos pais, ó Deus, que nós possamos colocar isso em prática, ó Deus, honrar mesmo com amor, com o nosso coração, Senhor. Primeiro a Deus e depois aos nossos pais, os nossos familiares, ó Deus, e toda e qualquer autoridade, ó Pai. Nós te agradecemos por essas palavras de vida sobre nossas vidas, ó Deus. Queremos entregar o restante desse dia, ó Pai, para que possamos à noite estarmos cultuando ao Senhor, porque só o Senhor é dono de toda a nossa adoração, ó Pai. Nós te agradecemos, queremos agradecer a cada mãe aqui presente, ó Pai, que o Senhor possa abençoar cada uma delas, ó Deus, que a cada dia possamos ser mães melhores, ó Pai, para honrar e glorificar o Teu santo nome. Nós te agradecemos no nome amado de Jesus. Amém. Deus nos abençoe e até a noite, se Deus quiser.